Vamos orar? Você pode fechar seus olhos comigo rapidamente? Senhor Jesus, muito obrigado. Eu te agradeço por mais uma oportunidade de a gente poder estar aqui, reunido no teu santo nome. Obrigado por ter deixado a gente chegar até aqui nesse local, Jesus. Às vezes a gente não percebe, Jesus amado, que poderia ter acontecido algo na nossa vida que tivesse nos impedido de estar aqui nessa noite. Às vezes a gente só vê o mundo com nossas lentes e esquece que tem outras coisas acontecendo lá fora, tem outras pessoas passando por dificuldades, e nós estamos aqui com roupa limpa, com a barriga cheia e com o coração disposto para receber da tua palavra. Então, Pai, com esse entendimento, que possamos, ao sentar na nossa cadeira, ao escutar a tua voz, que possamos digerir a tua palavra, Jesus, que possamos com um coração muito humilde poder receber o que o Senhor tem para falar no nosso coração, no meu coração, Jesus. E que nessa noite o Senhor possa ser o centro de todas as coisas. Quando a gente pensar em alguma coisa lá fora, que o Senhor possa trazer de volta nossa atenção para o Senhor. Quando a gente pensar no nosso trabalho amanhã, que o Senhor possa trazer nossa atenção de volta para o Senhor. Quando faltar sabedoria para poder prestar atenção no culto, que o Senhor possa nos dar sabedoria para focar os nossos olhos no Senhor. A gente ora, a gente pede isso em teu santo nome. Amém. Então, nesse mês, a gente vai estar escutando muito essa palavra sabedoria. E o título de hoje, para você que gosta de anotar, porque todos nós sempre vai passar por dificuldades, e a gente sempre escuta isso. Então, anote essa frase aqui, porque talvez durante essa semana, algum dia na sua vida, pode ser que você vai repetir essa frase. Diante dessa situação, seja sábio. É isso, repete comigo. Diante dessa situação, seja sábio. É como se eu estivesse falando a terceira pessoa, alguém te dando um recado. Olha, diante dessa situação que você está vivendo agora, seja sábio. E eu acho muito de Deus isso, né? Como o Espírito Santo parece que separa algumas situações em que parece que tudo frisa e tem aquela vozinha que fala assim, ó, diante dessa situação aí, seja sábio. Olha o que você vai escolher. Olha qual vai ser a sua decisão. Então, o livro que a gente vai estar abrindo hoje, e eu decidi até trazer a minha Bíblia para mim estar lendo com vocês aqui. Eu sempre fico tão pregado no meu iPad, eu falei assim, será que talvez assim eu vou estar mais me sentindo aquele pregador old school? Na minha cabeça passou, não sei, eu vou levar, porque eu vi o Pedrinho usando, falei, poxa, o Pedrinho estava lá, todo com a bliblinha dele na... Vocês foram, quem estava aqui sexta-feira passada, da última vez da oração? Levante sua mão. Para você que não foi, meu convite é para que você possa começar aí, amados. Não vamos perder, amém? Vamos estar lá, vamos estar presente, orando ao Senhor Jesus e recebendo a palavra de Deus, amém? Amém. Estava lá o Pedrinho com a biblinha dele, que jeitinho dele, coçando a barbinha. Sim, lendo a biblinha. Eu falei assim, domingo eu vou levar minha biblinha. Eu gostei. Não é inveja não. Eu juro. É uma paixão de você ver alguém fazendo algo certo. Fala assim, eu também quero fazer. Sabia que tem a diferença de inveja? É isso aí? Tem vezes que a gente olha alguém fazendo algo e fica... vou dar um exemplo, talvez, né? Vamos a sabedoria, eu posso usar esse exemplo. Às vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa e a gente não é o sábio o suficiente de querer fazer igual por amor. A gente só quer ser invejoso. Tá lá com a Bíblia, diz ele que é crente com a Bíblia. Levou a Bíblia dele e é crentão. Irmão, seja sábio. Faça igual ele, em vez de reclamar, em vez de colocar vírgulas onde não existe, né? Em vez de ficar deixando essas tentações. Eu acho que isso entra muito legal no que a gente vai ler em Tiago. Abre comigo na sua Bíblia em Tiago. Amém? Vamos estar abrindo Tiago. No capítulo 1 do Tiago, o título que foi dado aqui na Bíblia está escrito assim: Provas e Tentações. É o que está escrito aqui no começo desse capítulo 1. Então vamos lá, capítulo 1, que a gente vai deixar aqui, né, já aberto aqui para a gente ler. Hoje a gente vai estar acompanhando do versículo 2 ao 6.
Se de tudo que eu falar com você aqui hoje, você esquecer, só lembra disso. Do 2 ao 6, vamos estar lendo a palavra do Senhor e não deixe o inimigo roubar a sua atenção. Amém? Porque eu posso falar aqui por 1 hora, mas se você não escutar da palavra de Deus, não adiantou nada. Então preste atenção no que os versículos vão estar falando. Porque aqui dentro desse livro de Tiago, a gente vai encontrar um ensino poderoso sobre provações e tentações que eu e você somos sujeitos a passar na nossa vida. Não tem como escapar desse fato de que um dia ou outro eu e você vai ser provado ou testado. E na verdade, eu sinto que eu sou testado todo dia, é só eu. Não, nossa, obrigado. Eu já estava achando que tinha algo errado comigo. Parece que todo dia, quando o dia está indo bem, alguma coisa tem que acontecer para falar assim, não, deixa eu testar a sabedoria desse homem. E tem algo que a gente precisa entender. São 3 coisinhas que eu quero deixar aqui antes da gente ler a Bíblia. Que se não houver problemas, não haverá espaço para Jesus trazer solução. Vocês concordam? Então, se a nossa vida fosse 100% boa, para que Jesus ia querer entrar na cena da nossa vida? Não teria espaço para entrar. A segunda coisa é que se não há tentações, não haverá oportunidade para Cristo trabalhar na nossa carne. Então imagina, se Paulo não tivesse os espinhos dele, não teria espaço para Jesus trabalhar sobre a carne dele. Se eu e você não fosse tentado para fazer coisas que não devemos, não teria espaço para o Senhor trabalhar na nossa carne. E a terceira coisa é que se não há dias difíceis, não vai ter como eu e você experimentar do poder de Deus nos sustentando. Então, existe a maravilha em ter Jesus para nossas soluções, existe a maravilha de ter Jesus para poder fortalecer a nossa carne através do Espírito Santo, e existe a maravilha de Deus nos sustentar aqui na terra. Amém? Então, Jesus nunca vai nos prometer uma vida sem luta, mas em João 16:33, só para a gente lembrar, ele vai falar assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenham paz. No mundo terás mas tem de bom, eu venci o... Irmão, se a gente coloca o cara que já venceu o mundo, então somos vencedores. Tenha ânimo, anime. Então, antes da gente ler aqui versículo 2 e 3, todo mundo já conseguiu achar? Estão aí comigo? Antes da gente ler o versículo 2 e 3, eu quero falar que a questão aqui não é se eu e você vai passar por provação, tá bom? Hoje a gente não vai falar se a gente vai passar. A questão aqui é que como iremos reagir quando as tentações e aprovações chegarem. É isso que não estão falando. Qual será a nossa reação? É a pergunta que eu vou ter toda hora diante dessa situação. Será que vamos ser sábios? Bora lá para a nossa leitura? Tiago capítulo 1, para você que talvez não conseguiu ainda. Versículo 2 e 3. Vamos para a leitura. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Aí se você parar aqui e não ler o resto, você vai achar que Tiago é meio doido. Como assim? Ter alegria no meio das provações? Só que é por isso que tem o versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Irmãos, podemos encontrar alegria até em meio à dificuldade. A prova de tudo, de que a nossa fé, ela vai produzir perseverança, começa no nosso decidir. E é aqui que entra aquele título. Quando chegar a situação difícil na nossa vida, e a gente ter que ser sábio, a pergunta é, será que a gente tem entendimento de que o livre-arbítrio foi entregue para nós, para que eu e você pudesse tomar uma decisão, não só porque Jesus sabe quando vamos errar ou não, mas porque Ele sabia que se eu e você pudesse escolher, isso faria com que a gente pudesse perseverar na nossa fé? Já parou para perceber que quando a gente chega numa situação em que parece que queremos desistir, Tiago vai virar para a gente e vai falar assim, irmãos, olha, parece que esse problema é muito ruim. Mas você já percebeu que quando você tem um problema, você talvez aqui, a gente vai passar, agora se vocês não acontece com vocês, está tudo bem, porque eu sou humano, acontece comigo. Eu fico com raiva durante o problema. Alguém mais fica com raiva quando está com um problema ruim?
Ah, legal, vocês também ficam com raiva, beleza. Vocês também às vezes ficam estressados quando tá no dia ruim? Tipo assim, talvez a gente não vai descontar no irmãozinho, dar um chute nele, mas a gente vai ficar meio tipo, nossa, que estresse, que ansiedade. Ou talvez, aí vocês me perdoam se foi só eu, mas alguma vez já pensou assim, vontade de ir para casa, colocar um cobertorzinho, assistir uma Netflix, não quero estar no trabalho, não quero estar nesse local aqui. Alguém já foi no DMV e ficou lá mais de horas? Irmãos, eu estou falando de tentações dos pequenos até o grande. Quem quer ir para o DMV? Ninguém. Aí você chega lá, só você pega o seu ticket, você é o número 17. Você vai ver lá, parece que está no número menos 50. Nem existe, mas essa é a sensação que eu tenho. Então o que ele está falando é o seguinte: olha, por mais que você está passando por esse monte de problema, eu quero deixar escrito aqui na Bíblia para você ler todo dia, de que se você permanecer na fé, quando você gerar resultado através desse problema que parece ser grande agora, mas é tão pequeno do seu Senhor, é garantido que Deus vai liberar sobre você uma alegria. Aí é por isso que o problema não seria chamado problema se não fosse problema, porque é difícil resolver, mas é impossível de resolver quando o Senhor não está na sua vida. E é por isso que ele fala assim: haverá uma alegria, porque quando a gente consegue executar algo e consegue passar do processo de dificuldade, a primeira coisa que o Senhor vai liberar no nosso coração instantaneamente é alívio. Aí você pode até confundir a alegria com alívio, porque o alívio é momentâneo, mas a alegria no Senhor é para sempre. Então quando ele fala que se você perseverar, a sua fé vai crescer, ele está falando assim, ó, persevere, porque sua fé vai crescer, e porque sua fé cresceu, você vai ter alegria até quando aparece o próximo problema, porque você já sabe que no próximo problema, Jesus vai resolver de novo. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Que Tiago está falando para a gente aqui, deixou escrito para a gente: persevere na sua fé, não desista de estar com o Senhor, porque aí, toda vez que você vencer através do nome dEle, você pode até ter um alívio de instantâneo, mas a alegria é para sempre, porque depois que você conhece o Senhor, quem lembra daquela canção? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar. Essa música veio na minha cabeça. Talvez está falando sobre um local santo, e a gente pode até confundir com alegria. Mas quando você está com o Senhor Jesus Cristo, o local que é santo se torna o seu local de alegria. E agora a gente para e vê que Tiago não estava nos dizendo para ficarmos felizes porque está vindo a dor. Vamos separar as coisas? Uma coisa é ter problema, fala comigo, problema. Uma coisa é a gente ter dificuldades, fala dificuldades. E uma coisa é a gente passar por processos, repete, processos. Mas, hora nenhuma que na Bíblia Tiago fala assim, se alegre porque você está sentindo dor. Não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo é para nós se alegrar, porque o resultado que essa dor pode produzir através de Deus. Então, eu poderia ser considerado um psicopata se eu falar que eu gosto de sentir dor. Mas não é que eu gosto ou eu tenho alegria de passar por essa dificuldade. Mas eu tenho alegria de conhecer aquele que vai me ajudar a passar pela dificuldade. Irmãos, às vezes eu e você reclamamos das dificuldades da nossa vida, porque por um segundo a gente esqueceu que Jesus estava no barco. Talvez por um segundo a gente esqueceu que é Deus que está cuidando da nossa vida. E Deus, Ele é muito capaz de trazer essa alegria para a gente em meio à nossa dor. Então a gente aprende que nos dias difíceis, as coisas novas que vai chegando, vai nos forjar para que a gente possa perseverar na nossa fé. E aí, meu irmão, somos desafiados mesmo, mas nós temos essa garantia que somos vencedores em Cristo. Fala assim, eu sou vencedor em Cristo. Aí eu anotei uma frase que veio no meu coração que fala o seguinte: passar pela provação ao lado daquele que nos aprova gera alegria na caminhada. Eu vou repetir. Passar pela provação ao lado daquele que nos aprova
gera alegria na caminhada. Se você é provado na fé pelo Senhor, é porque Ele quer te aprovar na vida espiritual. Para que eu e você passaria por problemas, se não for para Jesus poder olhar para a gente, nos ajudar a caminhar e crescer essa fé em nós? E aí, uma leve ilustração para a gente ter noção, é que sabe que o ouro, ele só revela o seu verdadeiro valor depois que ele passa por fogo? Da mesma forma, irmãos, eu e você, a nossa fé só é refinada se eu e você passar por fogo. Se eu e você não estiver passando por provações, a gente nunca vai ser lapidado. Ou você acha que... Não, eu vou até beber água para falar isso, porque eu achei que eu fui iludido, né? Pera aí, eu vou explicar. Eu precisei de água porque isso me bateu muito. Quando eu me converti, eu jurava que minha vida ia ser fácil para sempre. Quando eu converti, e eu tive minha primeira aprovação, minha primeira tentação, e eu venci em nome de Jesus, foi quando eu comecei a falar em língua e pular. Que eu falei assim, agora acabou. Não tenho mais nada. Mas depois que eu descobri que o ouro verdadeiro, que talvez existe em mim, não tem nada a ver comigo, mas é o Espírito Santo trabalhando em mim, eu entendi que enquanto eu estiver nessa terra, eu vou ser aprovado. Ou melhor, eu vou ser provado e atentado. Alguém lembra de Jó? Lembra da história de Jó? E, irmãos, toda vez que eu leio a história de Jó, eu falo assim, esse homem é forte. Ele foi provado muito. O Senhor deixou acontecer aquilo tudo, mas Ele não enviou o mal. Irmãos, no dia que você estiver passando por algo ruim, não pense que foi o Senhor que mandou essa maldição, assim, de certo que foi o Senhor que te mandou a maldição. Às vezes você passa por esse problema para que esse ouro que existe dentro de você, que é esse Espírito de Deus, possa estar lapidando em você como um homem, como mulher de Deus, algo que possa refletir lá fora. Então a pessoa sábia consegue enxergar isso até no meio de dificuldades. A pessoa que é sábia, ela vai olhar para a situação, vai lembrar que ela é um ouro, vai falar assim, eu sou um ouro de Jesus, fala. Talvez para o mundo você não vale nada, talvez para alguns parentes seus você não vale nada, mas para Jesus, Ele olha para você e Ele fala, o meu Espírito habita nessa pessoa, então para mim essa pessoa vale muito. Não esqueça disso. O Espírito Santo habita dentro de você, e é por isso que Jesus, quando Ele olha para a gente, e Ele está intercedendo o tempo todo com o Pai, Ele olha para mim, para você, e vê o Espírito Santo dentro da gente e fala assim, aquele filho que está passando aquela dificuldade, não está conseguindo vencer a batalha, nele eu coloquei o Espírito Santo de Deus. Se ele tiver fé e perseverar, ele vai encontrar alegria, pois o Espírito de Deus vai encaminhar ele à vitória. Aquele irmão que não está conseguindo ter sucesso com o trabalho, ou talvez não está conseguindo ter sucesso com seus filhos e com a sua família, se ele decidir de verdade no coração acessar o Espírito Santo vai te entregar algo aqui dentro para que você possa sustentar os seus filhos e sua família. Se eu e você acessar o ouro através do nosso coração, através do Espírito Santo, o Senhor vai nos dar sabedoria. E agora a gente vai entrar na parte linda desse texto, que a sabedoria nos ajuda a perseverar até o fim. E agora a gente vai ler aqui então o versículo 4 e 5. Vocês estão comigo? Vocês estão felizes ainda? Vocês estão entendendo que essa alegria que você está sentindo vem do Senhor Jesus te lapidando nessa noite? É isso. Às vezes até dói, né? Como algumas mensagens, algumas correções, pode até, quando o pai corrige o filho, mas ele sempre quer fazer para o bem. Então bora lá, versículo 4 e versículo 5. E a perseverança deve ter ação completa. A gente pode ler isso junto, só essa parte? 1, 2, 3 e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vamos parar aqui só um pouquinho, porque essa palavra completa
chama a nossa atenção. Porque quando fala que a perseverança tem que ser uma ação completa, isso significa que não podemos desistir no meio do caminho. Porque muitas pessoas começam muito bem, mas abandonam a caminhada porque a prova parecia estar muito longa. Eu nunca fiz e ninguém nunca me chamou. Então, se eu nunca fui chamado, eu não tenho por que ir numa maratona de 5 km, alguma coisa do tipo. E não me chame, amém? Não vou correr. Mas eu imagino que quando você está correndo lá, e é a sua primeira vez, não me chame, tá? Eu não vou, desiste. E aí você está correndo, mas talvez lá não tem placas falando quanto tempo falta, ou quantas milhas falta. E você está correndo, mas você foi instruído para vencer aquela prova. Na prova da maratona, maioria das vezes, eu acredito, eu nunca fiz, né, então não tenho muita pauta para falar, mas eu acredito que a meta nem sempre é ser o primeiro a chegar, mas é chegar até o fim. Não é? E você acha que uma luta do cristão, ela é para a gente ser o primeiro a chegar no céu? Não, mas até chegar a Cristo. Então, quando você estiver lutando algo que parece que não tem fim, lembra que não é sobre quanto tempo você vai estar correndo, qual a velocidade você está com o Senhor Jesus, mas o mais importante é se Jesus está do teu lado para você chegar até o fim. Então, o que é perseverança completa é simples, é você lembrar de que não existe completividade. Que palavra é essa que eu lancei aqui? Mas não existe um jeito de você completar algo se você não andar com aquele que é completo. Não existe como você vencer algo na vida se você não tiver com alguém que já é vencedor. Irmãos, não tem como eu e você perseverar se você não estiver andando lado a lado com aquele que perseverou até o fim e morreu a morte de cruz para salvar eu e você. Então, o que eu quero dizer para você aqui é que quando o Tiago está falando para a gente perseverar e ter uma ação completa, ele está falando, não desista no meio do caminho. Está difícil? Persevere. Você está no meio do caminho, lembra da frase, nessa situação aqui, você é sábio, eu vou continuar. Às vezes é preciso Jesus segurar na sua mão e você ir mancando, mas você não vai parar e você não vai desistir. O que é esse mancar? Às vezes esse mancar é você pedir ajuda, pedir oração, pedir conselhos, mas nunca desistir. Fala comigo, eu nunca vou desistir. Porque, agora vamos continuar lendo então, no versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, se você está com Cristo, mas às vezes parece estar difícil, ore ao Senhor. Ele não vai te negar sabedoria, Ele não vai te negar conhecimento. Então você sabe entender que Deus, Ele está trabalhando mesmo quando a gente não está vendo os resultados vindo na nossa mão imediatamente. Existe o processo, existe na caminhada dias de dificuldade, mas o Senhor quer que a gente saiba que Ele tem uma porção de sabedoria para depositar sobre a sua vida. Então quando esse verso 5 fala, ei, está faltando sabedoria? Ore ao Senhor, peça a Ele sabedoria. Eu tenho certeza que existe alguma área na nossa vida hoje que a gente pode pedir ao Senhor sabedoria para poder vencer as tentações e para poder vencer as provações que existem no mundo. Porque existe algo que eu tenho que falar para vocês. Às vezes a gente está passando por algo, uma situação difícil, e a gente tem a mania de perguntar assim, por que isso está acontecendo comigo? Isso já passou na cabeça de vocês? Você está passando em algo, aí você para e fala, Senhor, eu não entendo, por que está acontecendo isso comigo? Eu vou no culto todo domingo, eu estou lá no GPS toda quarta-feira, eu repito o prato 2 vezes, porque eles falam que se não comer 2 vezes está fazendo mal, desfeita, então eu como 2 vezes. Eu estou falando de mim, tá? Minha mãe falava assim, os visitantes, né? Visitante chegava lá em casa,
Comia só aquele pouquinho. Ih, tá fazendo desfeito, não tá comendo não. Aí minha mãe, pega mais um pouquinho, enfim. Brincadeira à parte. Mas o que eu quero falar é que não adianta a gente seguir o protocolo que a gente acha que é a religiosidade, que é o que é certo na religião, e a gente falar como assim, por que isso está acontecendo comigo? Sendo que a pessoa que orou ao Senhor, pediu sabedoria, a frase dela tinha que ser, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através disso aqui? Senhor, eu estou passando situação, mas eu quero ser sábio. O que o Senhor tem para me mostrar dentro disso aqui? Porque é muito fácil a gente apontar as coisas ruins, mas é muito difícil a gente conseguir extrair algo bom daquilo que o Senhor está querendo que a gente passe. Às vezes o Senhor está lá no céu olhando para você, você perguntando por que eu estou passando por aqui, e está falando assim, eu estou deixando você passar por isso aqui, para que no futuro você não passe mais. Estou deixando você passar por isso aqui agora, para que você possa ter sabedoria, para talvez quando eu decidir que você vai cuidar do meu povo, você já passou por algo que você possa dar aconselhamento para alguém. Ou você acha que a vida toda a gente foi chamado para ficar sentado só na cadeira e não ser bênção na vida de ninguém? Ou você acha que o cristão, ele é chamado para viver um estilo de vida onde ser sábio é saber de todas as coisas, mas não compartilhar tudo que o Senhor nos entregou? Ou você acha que ser um cristão bom é você vir no domingo, viver um estilo de vida em que parece ser bom, mas na verdade quando vai olhar os frutos está tudo podre? Não. A beleza que existe é no confessar que somos pequenos, como Paulo falou, que entre os pecadores eu sou o pior. Imagina Paulo falando isso. Então existe sim a humildade da nossa parte. Não é para ser falso também não, tá? Pelo amor de Deus, não vai chegar tentando ser humildão lá. Não, tô com vergonha de falar aquilo. Não faz isso não, é mais feio. Isso é feio. Chega e fala a palavra de Deus na hora exata, com a pauta certa. Amém? Tem o lugar certo, a hora certa para todas as coisas. Você também não vai chegar no meio de todo mundo, começar a gritar com todo mundo e querer enfiar a goela abaixo. Mas você também não vai ter o pão do evangelho no seu bolso, ver alguém passando fome e não oferecer para ele algo de comer, que é a palavra de Deus. Amém? Existem esses dois extremos, e a gente não é extremista. Amém? Passei mal sábado quando vi aquela bandeira com a estrelinha verde lá do Marrocos, quase desmaiei. Porque eu falei assim, meu Deus, 1-1, o Brasil não vai ganhar esse jogo. É só eu que não gostei do 1-1? Pelo amor de Deus, tá bom, desculpa. Deixa para a próxima então, Vamos entrar aqui nessa parte do versículo 6 agora. Vamos ler o versículo 6 aqui em Tiago. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Eu vou confessar que quando eu li isso aqui, eu fiquei rebatendo comigo para tentar pensar o que ele quis dizer com uma onda que é levada e agitada pelo vento. Eu acho que esse versículo aqui, se a gente tivesse levado para os discípulos à mesa dos jovens, dava um papo de uns meia hora no mínimo. Porque a gente não ia querer entrar no chat GPT para perguntar o que significava, e nós ia ficar um debatendo um com o outro. E para você que está escutando aqui agora, o discípulo à mesa é para todo mundo, tá bom? Então se um dia você quiser aparecer lá com a gente, não é só para os jovens, é para todo mundo, amém? Amém? É isso aí, é para todo mundo. A Bíblia não foi separada só para um povo, é para todos nós. Então pode chegar com a gente que vai ser bênção. Talvez você está lá, nossa, tá os jovens, panelinha dos jovens. Não é panela não, e se for, você faz parte, vem conosco. Não dá nada. Enfim, duraria muito, porque eu fiquei pensando, como assim? A pessoa que é duvidosa, ela é como a onda do mar, que bate o vento e ela fica balançando para lá e para cá. E o que eu entendi é que se eu e você é duvidoso e a gente é como a água do mar, é porque a gente não tem opção quando o vento bate. Então isso quer dizer que quando o problema vem para a nossa vida e a gente não está firmado no Senhor Jesus, não existe opção para mim e para você. A gente vai balançar sim, a gente vai ficar fora de local sim, porque a gente não está firmado no Senhor. Então quando o Tiago fala assim, olha, se você não tem sua fé, você vai ficar como ali o mar,
que quando sopra o vento, ele não tem escolha senão se tornar uma onda. Ele está falando assim: ei, você vai ser aquela oferenda de manjar, vai sobrar lá na terra e ninguém vai te querer, porque você não está firmado no Senhor Jesus. Você vai ser resto. É engraçado, eu estou vendo o irmão rindo. Talvez é engraçado, mas eu estou falando a verdade. Você vai ser aquilo que nem o mar aceitou, vai ser jogado para fora. Porque você está passando por dificuldades, chega na dificuldade, as pessoas tentam te ajudar, o Senhor tenta te ajudar, mas aí você não quer ser ajudado porque não tem mais fé. Aí ninguém te quer. É difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Já tentou ajudar alguém que não quer ser ajudado? Irmãos do céu, é difícil demais. É eu trocar a fralda do Noah sem ele entender que ele já está queimando. Ele, não papai, não. Meu filho, eu quero te ajudar. Existem muitas crianças na fé, que não era suposto ser criança, que já era para ter saído da fralda espiritual, que não está firmado na igreja, e qualquer ventinho que passa está lá igual um bonecão do posto. Meu Deus, eu não sei o que eu faço. Mas se tivesse firmado na fé, teria aceitado conselhos, teria escutado a voz de Deus, teria lido sua Bíblia diariamente, teria procurado estudar a palavra de Deus, teria ido na nossa sexta-feira da oração. A pessoa fala assim: ora pela minha vida, mas nunca vai no culto de oração. Jejua por mim, nunca fez jejum de Daniel no começo do ano com a igreja. Gente do céu, aí eu fico careca, vocês não sabem por quê. Poxa vida, me ajuda. Fica difícil. E você sabe qual que é o mais lindo disso tudo? É que essa mesma fé que nos ajuda no meio do vento é a mesma fé que vai manter nossos olhos em Cristo. Nossa, eu poderia terminar aqui, eu vou terminar aqui também. Porque quando a gente entende isso aqui, que o problema, na verdade, é a falta de fé para nos manter focados em Cristo. Quando a gente entende que o problema verdadeiro que temos é a falta de fé que temos para focar nossos olhos em Cristo, a gente começa a entender que não é culpa de fulano, não é culpa da pregação do irmãozinho, do pastor e da pastora, não é culpa do diácono que estava lá na frente e não pegou na sua mão porque não te viu, não é culpa daquela irmã que talvez não te mandou mensagem porque ela também tem uma vida e esqueceu. Você começa a olhar para o seu interior, você começa a entender que porque os seus olhos estão fitos no Senhor, os detalhes da vida não vai ser suas tentações, as suas provações diante do Senhor. Então às vezes a gente está confundindo as coisas que a gente considera ser ruim, sendo que essas coisas que consideramos ser ruim, o Senhor está falando, não era nem para você considerar, e as coisas que é o problema, que talvez Deus quer que você seja forjado, você está olhando e fala assim: por essa fornalha eu não quero passar. Irmãos, existe duas diferenças, tá bom? Existe a fornalha que vai testar quem é o cristão, quem é o que confia no seu Deus de Israel e vai ser queimado ali, Jesus vai estar com você dentro do fogo. E existe o cristão que também olha um buraco e acredita que se pular, porque todo mundo está falando que se pular no buraco vai ficar rico na sabedoria do Senhor Jesus, ele pula. Não seja, vou fazer aqui, talvez preste atenção em mim. Não seja levado pelo vento. E agora, para terminar, eu quero usar o exemplo de Pedro. Eu sei que a gente estava falando aqui de Tiago, mas veio muito forte sobre o meu coração aquela passagem de Pedro. E se o louvor quiser vir subindo, pode já vir subindo também. Lembra que Pedro estava no barco, ele viu Jesus. E por um instante, os olhos dele estavam focados no Senhor. E ele pegou e... a gente sabe a história. Senhor, se é tu mesmo, me chama, que se o Senhor chamar eu vou. E ele foi andando sobre a água. Porém, o que fez ele cair, talvez nem foi tanto a fé dele também fez ele cair, mas nós somos instáveis às vezes, que não é todo dia que a gente está bem. Você sabe o que foi realmente o motivo que ele caiu? Foi a distração, em que ele tirou os olhos que era para estar no Senhor, para focar nos detalhes que não foi chamado para a vida dele. Então, para a gente concluir essa noite, é que quando você estiver numa situação ruim, ou passando por uma situação,
para e se pergunta, nessa situação aqui, eu posso ser sábio e decidir se isso aqui é só um detalhe ou se isso aqui é uma prova de Deus? Porque vai existir coisas que a gente já mencionou, né? Que é só um detalhe. Eu vou ficar triste porque o diácono não me deu água. Mas o Rodrigo nunca esquece, né? Não é meu caso. Mas eu vou ficar triste. Isso aqui é detalhe, irmãos. Igreja não é perfeita. O Senhor é perfeito. Ele imperfeita a sua igreja numa medida calculada. E a gente busca a santidade. Mas nós aqui dentro somos errôneos. Eu e você pecamos. E é por isso que eu e você passamos provações e tentações. Mas o Senhor chama a gente como igreja para ser sábio e separar o que vale a pena a gente realmente passar para ser forjado através do Espírito Santo e o que não é considerado na fé. Hoje é dia de tirar aquela fralda descartável e, como uma criança quando começa a usar a roupinha normal, colocar essa cueca e andar normal na rua sem precisar de chamar papai e mamãe. O que eu quero falar para vocês, para deixar na cabeça nossa, é que eu e você, se tiver com os olhos fitados no Senhor, tiver fé em lembrar do que eu falei lá no começo, de que a nossa alegria, ela é eterna, porque a gente sabe que o Senhor vai fazer de novo. Isso é maturidade espiritual. Amém? Então cuidado com o que você chama de tentação. Cuidado com o que você chama de provação. Porque às vezes você está olhando algo que é muito fácil de resolver e está considerando algo muito grande. E muitas das vezes tem algo que só Deus pode fazer e você está diminuindo, falando que Deus não é capaz. Nem Deus tem como fazer. Porque a gente pode ser que não, mas isso passa na cabeça às vezes, nossa, aqui é só Deus, olhe lá, meu Deus, o que eu faço? Então cuidado, porque a gente vai estar falando, que a gente vai estar pensando. Então nessa corrida da vida que a gente tem, eu quero te lembrar isso aqui, pra gente finalizar aqui. É que a aprovação não veio para destruir você. A aprovação não veio para te amaldiçoar. Ela veio para amadurecer a sua fé, aproximar você de Jesus Cristo e revelar a glória de Deus na sua vida. Então vamos fazer igual no versículo falou aqui. Tá faltando? Pede a Deus, porque Ele é fiel para te entregar sabedoria. Às vezes você não precisa de um trabalho melhor, você precisa de sabedoria. Às vezes você não precisa de uma namorada ou namorado melhor, você precisa de sabedoria dentro do seu namoro para construir um casamento santo. Talvez você não precise recomeçar tudo de novo no seu casamento. Você precisa de sabedoria para saber o que fazer diante desse momento. E aí nessa situação, eu vou ser sábio. Às vezes a gente está com a mente tão perturbada com o problema que esquecemos quem é a solução. E nessa noite, nesse momento, eu quero pedir vocês ficar de pé, que eu quero relembrar através do poder de Jesus de que Ele é a nossa solução. Talvez hoje você esteja passando por essa tempestade. Talvez hoje tenha um vento forte soprando sobre você e você fala, Léo, mas nem é questão de falta de fé. É que eu estou no meio da bagunça da tempestade e a fé eu estou até vendo ela, mas eu não estou conseguindo agarrar ela. Hoje é noite do Senhor Jesus te pegar na mão. Vai, tenha fé, confia em mim. Eu ainda sou Salvador, eu ainda sou o Deus que protege, eu ainda sou o Deus provedor, eu ainda sou o pastor que cuida da sua vida. E nessa noite, a nossa oração é que eu e você possa continuar perseverando no Senhor Jesus. Não estou aqui para apontar pecado, apontar erro. Eu estou aqui para lembrar de uma direção, que é chegar até Cristo, se manter em Cristo,
focar os seus olhos e perseverar na sua fé. Persevere. Não desistem de investir na sua fé. Orar diariamente. Clamar ao Senhor diariamente. Não espere o dia ruim chegar para você falar: Deus meu, me ajuda.